Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, eu vou só fazer uma reflexão. Gênesis, capítulo 3, verso 23. Eu quero no final orar por sua casa, por sua família, desejar a você um Feliz Natal. Nós só vamos nos ver agora no domingo e eu quero orar por sua casa e família. Mas Gênesis capítulo 3, verso de número 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para aguardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Fala conosco, ó Pai, ministra sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a importância do Cristo, do Salvador. Nós estamos aí há 2 dias da comemoração do seu nascimento. Se você conhece um pouquinho mais sobre isso, as informações sobre a data do nascimento de Jesus são extremamente contraditórias, certo? Desde por questões climáticas a outras situações, e isso é perfeitamente pertinente entendermos, porque dificilmente teremos datas tão precisas, principalmente por pessoas pobres. Se Jesus tivesse nascido num palácio, se Jesus fosse alguém rico, poderoso, um César, por exemplo, é mais do que provável de que objetos de sua posse teriam sido encontrados. Sua casa e moradia seria descoberta com um sucesso muito grande, porque sempre os ricos receberam mais notoriedade. Por que é que nós temos problemas quando vamos identificar lugares, datas e outras situações envolvendo Cristo? Porque ele não era alguém rico, porque ele não era alguém que as pessoas achavam relevantes. Porque todas as vezes que pessoas relevantes, por exemplo, nós temos mais peças particulares para comprovar a existência do rei Tutankhamon, ou um faraó egípcio, talvez um dos mais famosos, ainda que não seja o mais importante, mas por causa de sua tumba, de seu sarcófago, de seu luxo e de tudo aquilo que foi encontrado no Vale dos Reis. Quando nós olhamos para tudo isso, o que nós precisamos entender é uma coisa muito simples. É que Jesus nasceu para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Se isso foi no dia 23, no dia 25, se for em dezembro, se for em janeiro, se for em junho, isso não muda nada. Ok? Se sua fé é pautada numa data precisa de algo que aconteceu, eu quero lhe dizer de uma forma muito categórica, ainda está te faltando muita fé para andar com Deus. Se precisamos abrir a nossa mente e ter maturidade, precisamos ampliar nossa visibilidade acerca de coisas que tangem a nossa fé. Pastor, por que é que Deus é o Todo-Poderoso, é onisciente e coloca uma árvore limitadora no jardim do Éden? Porque preste atenção, Ele é o Todo-Poderoso, sim. Ele é onisciente, sim. E pode fazer o que quiser, inclusive corrigir o erro de uma criatura como a de Adão. 1 Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido
antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do homem pecar, já havia um planejamento para que ele fosse resgatado. E por que isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas eu acho isso injusto. Como uma mente tão limitada e pequena como a nossa quer fazer uma avaliação da justiça de Deus? Eu não consigo entender questionamentos. Às vezes eu confesso a vocês, nunca gostei de uma retórica, ou seja, de um discurso impecável, recheado de palavras belas, bonitas. Eu sempre procuro simplificar. E por isso, muitas vezes, sou chamado e taxado de simplista, de alguém que detém pouco conteúdo, porque procuro facilitar o conteúdo para as pessoas. Mas eu preciso que você entenda, muitas vezes, seu posicionamento mediante a sua fé. O que nós temos é um problema sério com o pecado. E por causa disso, o texto que lemos diz que Deus coloca o homem para fora do jardim. Deus coloca um anjo para guardar uma árvore, que se ele comesse o fruto, ele voltaria a ser eterno. Por causa do erro que ele cometeu. Um erro em que Deus tem o total controle. A verdade é essa. E se você não gosta desse tipo de coisa, entenda. É só a mudança de postura e de posicionamentos, e elas podem nos livrar de mais de 90% das tragédias que nos abatem. As maiores adversidades que enfrentamos na nossa vida não são mortes e questões climáticas, não. Os maiores problemas são nossas escolhas, nossos relacionamentos, a dificuldade que temos de nos manter em obediência a Deus. Então quer dizer que você não perdeu sua casa, você mora num ambiente alto, você não perdeu ninguém com Covid, então tá bom. Então você vai me dizer que por causa disso sua vida é perfeita? Não. São fatalidades que abateram algumas pessoas que, aliás, nem precisavam ser fatais. Se cumprisse determinados protocolos e determinadas estruturas que precisavam ser cumpridas, mas por negligenciarem muitas vezes isso, e muitos religiosos, até mesmo por sobrepor a fé a uma informação médica e uma questão de saúde, acabaram pagando com sua vida. O que para Deus, diga-se de passagem, se for para Ele, o prejuízo é zero. Porque nós estamos aqui com Ele, vamos sair daqui, vamos morar com Ele na Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Então, queridinho e queridinha, não dá mole, porque Ele está afinzão de levar a gente. Entendeu? Quem vai ficar chorando é seu marido, sua esposa, seus filhos, mas Deus vai estar sorrindo, dizendo, e chegando lá vai ouvir, nós vamos ouvir: vinde bendito do meu Pai. Pensa, Jesus te recebendo. É maravilhoso, ainda que ninguém queira ir. O que nós temos aqui é um problema com a vida eterna. Mas é importante nós olharmos, nós estamos no 24, dá para voltar para o 21? Porque o 23 e o 24 diz que Deus lançou o homem fora, que Deus pegou e colocou um anjo para proteger. Mas antes disso, mesmo depois do pecado, olha o que diz o verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O Deus que coloca o homem para fora, antes de colocá-lo, ofereceu benefícios ao pecador. Eu queria lembrar você, para o material que foi usado para fazer roupa, alguém teve que morrer. Um sangue foi derramado para que a pele fosse removida, para que aquele homem que vai ser retirado, olha só, ele é retirado sim, mas antes de ser retirado, Deus está dizendo: eu te amo, eu vou te cobrir.
eu vou te levar ou te trazer benefícios, mesmo você sendo um pecador. Mas nós vamos agora ter que enfrentar um problema sério, que ainda é injusto para muita gente, e eu entendo. Muitas vezes eu tenho que lidar com meus próprios pensamentos acerca dessa sistemática de que um homem erra no Éden e eu tenho que morrer por causa de um pecado que aconteceu lá atrás. É por isso que eu fico doente, é por isso que eu envelheço, e é por toda essa estrutura. Mas se você pensa que para por aí, não. Porque quando Cristo nasce, uma justiça precisa ser feita. E que justiça é essa, pastor? Isso é muito claro. O pecado entra por um homem, então, se ele entra por um homem, não pode sair por dois. Tem que sair por um homem. O pecado entra por um homem que não tem poder miraculoso para se afastar do pecado. E Jesus não pode ter poder para isso. Ele pode ter poder para curar enfermo, ele pode ter poder para ressuscitar mortos, ele pode ter poder para muita coisa, mas ele não pode ter poder e usar seu poder sobrenatural para vencer a carne e romper as tentações. Porque se ele fizer isso, Deus deixou de ser injusto. A capacidade de Adão dizer não para Eva e para aquele fruto proibido tem que ser a mesma capacidade que Jesus vai utilizar para vencer o pecado, porque senão não é justiça. Quando nós olhamos para isso, é isso que ele veio fazer. O quê? O pecado entrou por Adão, por um homem, então ele vai sair por um homem. E esse alguém que vai pagar o pecado para que eu e você um dia chegue lá e coma dessa árvore da vida que o anjo está guardando, esse alguém é Cristo. Então louvado seja o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa vitória. É isso que nós precisamos entender. O que Ele também veio resolver? Outro problema. Que problema, pastor? É simples. Um problema entre irmãos, Caim e Abel. Quando você viaja, por exemplo, para Jerusalém, você vai se deparar com algo muito legal. Uma visão climática bem diferente da nossa. Todas as vezes que nós ouvimos, aliás, a maioria de nós, quando falamos de deserto, nós não imaginamos como o deserto, por exemplo, do Atacama, aqui na América. Nós não imaginamos, por exemplo, um ambiente deserto que não seja um ambiente do Saara, com aquela areia fina e aquele montão de areia. Mas quando você chega no Egito e em Israel, você descobre que é um deserto bem diferente, é um clima diferente. Eu queria lembrar vocês que quando, aliás, coloca para mim aí por gentileza, Gênesis capítulo 4, verso 2, Gênesis 4, 2, eu só vou falar de 2 e depois eu falo mais. E teve mais seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Preste atenção, porque além de resolver um problema com pecado, o nascimento de Jesus também vem resolver outro problema ou buscar a solução de algo muito precioso. Se você visitar algumas regiões de Israel, você vai descobrir que elas são férteis. Que nem todo lugar é deserto. Nós temos aqui, não muito longe de nós, certo? No Nordeste, áreas que podemos chamar de desérticas, por causa da escassez de água, certo? Nós temos aí a luta toda da transposição do São Francisco, ao longo de todo esse tempo, que até hoje não aconteceu, buscando irrigar esses lugares. Mas quando nós olhamos para Belém, na Judéia, local da casa de Davi, local onde Cristo nasceu. Se um dia você for a Belém, você vai descobrir que lá é uma terra fértil, é lugar de plantio, é terra de agricultor, certo? É onde, por exemplo, Caim trabalharia com agricultura. Quero te lembrar que o campo
o deserto, era o local da relva baixa e escassa, onde os pastores tinham que trabalhar como nômades, conduzindo seus rebanhos de forma migratória. É como se eles saíssem por aqui para comer um pouquinho da comida aqui, e ali na vila comiam mais um pouquinho, e aí eles paravam em Santa Cruz para comer mais um pouquinho, e eles iam lá no Jardim Primavera e comiam um pouquinho, e iam no Capivari e comiam um pouquinho, e voltava no 51 e comia mais um pouquinho, e quando ele voltava aqui, o período que ele levou para migrar, fez com que a relva nascesse novamente aqui. Isso é o sistema migratório, que dá sustentabilidade ao sistema. É isso que acontece nas savanas do Serengeti, certo? Ou na África do Sul, no Kruger, e em tantos outros lugares. Quando olhamos para isso, o que estamos descobrindo? A grandeza de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Mas quando eu olho para o campo, eu vejo os pastores, e eu olho para Belém, eu vejo os agricultores. Eles não podiam viver próximos, não tinha arame farpado, não dava para fazer uma quantidade de moeirão para cercar aquilo tudo. Terra de agricultor era longe da terra de pastor, porque senão o gado, certo? Ele invadia a terra. Já dava problema entre os pastores de Ló e os pastores de Jó, lembra? Ou né, de Abraão e de Ló, perdão, certo? Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Eles viviam separados, a terra do agricultor era aqui, os animais que fiquem longe, senão eles comem o que eu plantei. Eu não sei se você já reparou na Bíblia, mas Jesus, quando nasce, recebe a visita de dois grupos distintos, e não misture os dois. Um grupo são de pastores que não levam presentes, e um grupo são de astrólogos ou magos que vão presenteá-los com ouro, incenso e mirra. Não pegue os dois e bote no primeiro pacote. O texto diz que Jesus nasce na terra de agricultor, é em Belém. Mas o texto diz que lá no campo, na vigília, um anjo aparece aos pastores e dizem para eles: vão para Belém, porque nasceu o rei dos judeus. Escute isso, porque isso é muito sério. Quando Jesus nasce, ele manda o pastor vir visitar a terra do agricultor, porque Jesus nasceu também para unir novamente aquilo que foi quebrado lá atrás entre dois irmãos, um pastor e outro agricultor. Quando nós olhamos para tudo isso, o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é que o que Jesus fez, ele veio organizar as coisas, sabe? Ele veio consertar as coisas. Sabe, você olhar para o Apocalipse e diz: ao que vencer, comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Por isso a Bíblia diz: aquele que crer em Cristo, ele será salvo. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado. Note, o que crê está salvo. Mas o que não crê já está condenado sem Cristo. Uma condenação prévia. Quando nós olhamos para tudo isso, o que eu descubro? Que pessoas podem mudar a sua vida, pegando esse Cristo, que nós vamos comemorar na virada de amanhã para depois, e trazê-lo para a minha vida, como um colono. Sabe o que é um colono? Você sabe por que você fala português? É porque alguém saiu de Portugal numa caravana, certo? Para chegar aqui. Se você quer colocar Colombo, você faça do jeito que você quiser. Agora você aprenda e sabe disso. Quem colonizou aqui foram portugueses. Quem chegou no Chile, Argentina, certo? Nos hispanos foram os espanhóis. Você vai lá em cima, no Brasil tem uma ilhazinha pequena, um lugarzinho pequenininho, certo? A Guiana, que foi colonizado pelos ingleses. Porque quem coloniza traz a cultura de onde veio. E foi isso que Jesus fez. Acorda, igreja. Acorda. Ele saiu do céu para trazer a cultura do céu para onde? Para mim, para minha casa, para minha vida, para minha igreja, para minha comunidade, para os meus negócios.
Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu só estou querendo que nós venhamos entender quem Ele é e o que Ele pode proporcionar. Minha proposta é levar sua vida, sua casa, sua família para outro nível. Minha proposta é fazer com que você entenda que o que tem diante de você é uma gama de oportunidades, sabe? Oportunidades que outros vão deixar passar, e se você também deixar passar, vai passar. Você quer olhar para trás e dizer para mim: poxa, pastor, mas eu acho muito difícil, porque olha só, eu tenho um amigo meu que o pai dele tem dinheiro e paga a faculdade dele com facilidade, ele anda num carro legal e ele tem tudo de mão beijada. Eu acho isso uma injustiça. Eu entendo. Eu só vou te perguntar, por que é que esse rapaz que tem tudo hoje tem o que tem? Será que não é porque o avô dele trabalhou mais que o seu avô? Será que o pai dele não trabalhou mais do que o seu? Será que alguém não se dedicou, não estudou, não se preparou, não fez alguma coisa que um dos seus ancestrais não fez? E você está achando que hoje um tem vida boa porque Deus olhou para ele e disse assim: eu gostei de você e para você eu vou facilitar? Você não sabe quem é Deus. Tem algum problema na sua religiosidade. Alguém te vendeu um peixe podre. Ah, pastor, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou agir de uma forma onde a próxima geração, ou seja, depois de mim, alguém vai viver melhor do que eu. E depois daquele que veio depois de mim, alguém vai viver melhor ainda. A nossa proposta é apenas essa. Nossos joelhos têm que estar onde a Bíblia diz que tem. Ok? Está lá. Orai sem, é isso aí. Isso aqui vai estar dobrado para clamar os céus. Mas isso aqui, que são minhas ações, não vão estar trabalhando contra o meu joelho. Porque tem gente que dobra o joelho para orar, mas são sabotadores de seu próprio casamento, sabotadores de seus próprios estudos, sabotadores de seus próprios filhos. São pessoas que fazem tudo errado. Pô, pastor, então o senhor está querendo dizer que orar está errado? Não. Eu estou dizendo que Deus nos chamou para o equilíbrio. É isso aqui trabalhando junto com isso aqui. Isso aqui faz o que eu posso, isso aqui faz o que eu não posso. Isso aqui me dá forças para lutar contra o que isso aqui está querendo fazer de contrário ao que Deus está determinando. Aí nós vamos para o próximo nível. O que não pode é você ter vivido um divórcio e agora está casado de novo e está fazendo a mesma coisa que fazia antes. Não pode. É inadmissível que seu casamento não seja 200% muito melhor do que foi o anterior. E olha que vocês sabem o que eu penso em divórcio. Não é possível. Nossa proposta, você quer caminhar no projeto Recomeçar? Sabe, às vezes eu me pergunto, e me permita abrir o coração para vocês, se é para nós irmos para um lugar, para fazermos uma igreja para 3, 4 mil pessoas, será que nós queremos tanta gente assim? Eu gostaria se fosse todas com o propósito de ir para o próximo nível, de viver o fantástico, o sensacional, o incrível. É isso que eu quero. Não estou preocupado com o número. Minha preocupação é andar com gente que está mudando de vida. Que alguém passa na rua e olha para você e diz: você frequenta qual igreja? Quem é seu pastor? Você caminha com quem? Que história é essa de sua vida ser desse jeito, seus filhos serem desse jeito, seus negócios serem desse jeito? Como é que você consegue ser fiel a nível de tributos e fazer com que as suas finanças ou a sua empresa funcione desse jeito? Como é que você consegue ser feliz ou criar seus filhos nesse tipo de ambiente? É porque eu não crio sozinho, eu não administro sozinho, eu não vivo sozinho, eu vivo do lado de Deus. E Deus pode fazer o que eu não
posso. Gente, acredita nisso. Acredite nisso. Sabe? Aceite esse convite de caminhar conosco. Sabe? Gente com 10, 15 anos, hoje na igreja, ficando em casa para ver se a gente sente falta. Ah, eu parei de ir no projeto. Mas por quê? Menino, eu não fui 20 dias. Ninguém veio me procurar. O que é? Você estava doente? A informação não chegou? Desculpa. Não, só queria que notasse. Aqui nós temos pastor, não é babá. Você está entendendo? Nós temos que amadurecer, gente. E para a próxima fase da vida. É isso que eu quero. Porque você está a fim de ir para o céu, eu também estou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Antes de ir para o céu, eu estou querendo fazer o que a Bíblia diz. Trazer o céu para a terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como... vamos, Pai Nosso? Pai Nosso que está nos santificado, seja o teu. Vamos lá. Faça o quê? Não. Repita o tal do venha a nós. Espera aí. A frase está dizendo o quê? Ué, não, venha a nós o seu? Não é para nós irmos para o seu reino? É para o seu reino vir para nós? Ou é para nós irmos para o reino? Me ajuda nisso aí, gente, que eu já me compliquei. Eu quero saber se o texto está falando que eu vou para o reino ou o reino vem para cá. O reino vem e quando minha vida acabar aqui, aí eu vou para lá. Ou seja, está na hora de você trazer o reino de Deus para a sua vida, para a sua casa. Você está entendendo? Para viver um incrível. Chega de uma vida medíocre, meu Deus do céu. E eu luto com isso todos os dias. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Você que veio visitar, quem veio pela primeira vez? Aí levanta a mão. Cadê? Isso, Deus te abençoe, viu, querido? Eu não sou assim radical assim sempre, não. Tá? Feche seus olhos. Mas saia daqui para viver o sensacional. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Amém? Não precisa mudar de ano, não. Você ainda tem aí o quê? 8 dias? É mais ou menos isso, não é isso? Em 8 dias dá para Deus fazer tanta coisa por você, por sua casa, por sua família, por sua saúde. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a cada lar aqui representado. Eu quero te entregar a cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, ó Deus, por tua misericórdia. Porque como João disse, o Senhor nos amou de uma tal forma, a ponto de entregar seu único filho para morrer por nós, para desfazer aquilo que foi feito no jardim do Éden por Adão e Eva, para reconciliar aquilo que foi feito entre o pastor e o agricultor, e tantas outras coisas, ó Pai. Mas eu quero te entregar a cada lar, a cada família, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe as famílias. É o que eu te peço nesse momento. Que nós possamos levar uma conscientização, uma maturidade. Que possamos parar para refletir um pouco mais sobre questionamentos ou questionamentos de gente que não sabe nada a teu respeito, ó Deus. Mas que muitas vezes, por liderar uma sala de aula, por ter um posicionamento no magistrado, se acha no direito de questionar a nossa fé. Que com muito respeito, nós possamos ter experiências e não palavras. Porque quando palavras que justificam a tua ausência são confrontadas por experiências que falam da tua existência, contra fatos não há argumentos. Abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes,
os nossos jovens. Abençoa os jovens casados. Abençoa os nossos casais, os nossos idosos, os nossos empresários. Abençoa as mulheres, os homens. Abençoa esse povo que o Senhor tem direcionado para estar aqui conosco. E que precisam, ó Deus, capturar a nossa visão. Entender o nosso propósito para caminhar conosco. Que Teu Espírito Santo esclareça o que queremos, onde estamos e para onde queremos ir. 2021 vem aí. E ele vai ser o melhor ano da nossa vida. Nós vamos crescer como nunca crescemos. Nós vamos prosperar como nunca prosperamos. Nós vamos fazer como nunca fizemos. Mas nós vamos Te adorar como nunca Te adoramos. Nós vamos orar como nunca oramos. Muito obrigado pelo Teu amor e carinho. Continua conosco. Que o Espírito do Natal, do nascimento do Salvador, esteja em cada coração. Que o grande amor de nosso Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.